É isso aí, pessoal. Bem-vindos aí a mais uma aulinha aqui do 7º ano. Vamos dar prosseguimento ao assunto sobre a localização espacial do território brasileiro. Hoje a gente vai falar sobre uma questão relacionada aos tamanhos do nosso território, né? Então vamos começar aqui falando da questão dos pontos extremos, né? Que é na realidade as dimensões que o nosso país ele tem de norte a sul e de leste a oeste, né? Então, possivelmente alguns de vocês têm no caderno já um mapinha que eu pedi para desenhar, lembra da reguinha que eu levei na sala de aula? E eu pedi para vocês lá representassem lá essas distâncias, né? Para a gente ter a noção de que o nosso território, espacialmente falando, ele tem dimensões aí muito grandes. Então, de norte a sul, vocês... Deixa eu habilitar a canetinha aqui para ficar mais fácil. De norte a sul, nós temos uma dimensão aí que ultrapassa os 4.394 quilômetros. E de leste para oeste, né? Então aqui de Ponta de Seixas na Paraíba, 4.319 quilômetros. Ah, mas o que quer dizer isso, né? Qual a importância de saber essa questão dessas distâncias, né? É porque nós temos, por conta, né, desse tamanho territorial, uma influência muito grande em relação à questão da vegetação, dos climas e até mesmo a questão dos fusos horários, que é o que nós vamos trabalhar daqui a pouco. Mas vamos conhecer um pouquinho mais dessa questão dos pontos extremos, né? Então eu tenho aqui esse mapinha exposto como se fosse uma reguinha aí medindo as distâncias, né? Presta atenção nesses números aqui, ó. 5 graus, 16 minutos e 19 segundos, que é a questão da latitude. Lembrando, né, que a latitude é a medida em graus a partir da linha do Equador. Então aqui é a linha do Equador, essa linha pontilhada aí, ó. Essa aqui eu estou fazendo aqui um risco sobre ela. Então aqui nós temos a linha do Equador. Então a partir daqui nós vamos contabilizar as latitudes. Então para cima aumenta, né? E para baixo também aumenta. Acontece que essa diferença é que aqui você vai ter 0 graus, então na linha do Equador, começa a contabilizar os 0 graus de latitude, e aí vai até 90 para norte, então vou colocar aqui, e vai até 90 para sul. Essa relação, né, de latitudes, ela vai influenciar basicamente em algo que nós já discutimos na outra aula, que é a questão das zonas térmicas, né? Então, quanto mais próximo da linha do Equador, mais sol, né? A iluminação da Terra é mais frequente, então onde estão as zonas tropicais, equatoriais e assim por diante. E a relação de leste para oeste, que é a questão das longitudes, né? Então daqui a pouco eu vou passar um videozinho para vocês entenderem melhor isso. Então eu vou fazer um risco aqui. Então vamos supor, para lá eu tenho o leste, para lá eu tenho, vou colocar W aqui que vocês se lembram, né? Que é o oeste, né? Que eu posso colocar W lá. O que a gente vai ter aí? De leste para oeste você vai ter uma distância, né? Que nós vamos considerar a longitude, que vai nos dar a relação entre esse distanciamento, né, lateral, que vamos supor que seja assim, de leste para oeste, aonde você vai ter aí, por conta da rotação da Terra, né, a questão dos fusos horários. Então, basicamente seria isso. Mas vamos para frente aqui. Aqui eu tenho, através dessas fotos, né, uma visão na qual você pode encontrar até no livro didático, né, que vocês receberam. Vocês vão ver essas informações aí quando falo dos pontos extremos. E aí vocês têm algumas fotografias, né, vamos supor aqui é o Monte Caburaí, né, no norte. Aqui embaixo o Arroio Chuí, né, que é a parte sul. Aqui a Ponta de Seixas, que é o leste, né, que é a ponta lá onde fica na Paraíba. É o ponto mais ao leste do Brasil. E aqui eu tenho o oeste, né, que é aonde fica o ponto mais extremo do território brasileiro quando se trata do oeste, que é exclusivamente lá na Amazônia, onde nasce basicamente lá onde nós temos, na região do Pará, o nascimento de um rio aqui, que eu não me recordo o nome agora, mas certamente você vai encontrar aí no livro didático, tá?
vamos para a parte posterior. Agora vamos entender um pouquinho desses pontos extremos, como é que eles são definidos. Então aqui eu separei um videozinho para que vocês pudessem ter essa noção. Vamos acompanhar aqui, que acho que vai ficar mais fácil da gente entender qual a relação desses pontos extremos. Bora para a aula, hein? Olá, sejam bem-vindos ao IBGE Explica. Hoje saberemos mais sobre o ponto extremo norte do Brasil. Sabe aquela expressão do Iapoque ao Chuí? Muito usada quando queremos nos referir ao país todo numa só frase? Pois é, saiba que ela não está certa. Essa expressão foi tão difundida que é tema de música, viagens aí para conhecer o Brasil, do Iapoque ao Chuí, título de livro e até percurso de maratona. O Iapoque era uma referência ao extremo norte do território brasileiro. Era, no passado mesmo. Em 1998, utilizando a mais avançada tecnologia da época, que você conhece como GPS, uma comissão oficial confirmou o que já se sabia desde 1933, que o extremo norte do Brasil não fica no Oiapoque, no Amapá. O Brasil vai do Oiapoque ao Chuí. Desde ontem, a bandeira brasileira está fincada num ponto remoto da Amazônia. É o novo marco do extremo norte do país. Então, o que fazer com um marco gigantesco construído no Oiapoque? Deixa como lembrança para a cidade. Mas o que são esses marcos? Esses marcos são uma forma de materializar as áreas limites de um território. No passado, os exploradores definiam os limites territoriais da seguinte maneira: se em uma região existia um rio, de um lado o território pertencia a um e do outro pertencia a outro. Isso funciona bem em regiões onde existem rios, mas nem todas as fronteiras os têm. E a localização precisa é um trabalho difícil, principalmente em uma época em que recursos tecnológicos de localização eram escassos ou imprecisos. Entendeu agora por que os marcos são necessários? Depois da confirmação em 1998, o IBGE foi convidado pelo Ministério das Relações Exteriores para participar de uma expedição oficial para construir um novo marco para o extremo norte do país. Mas para definir com precisão o local de construção do novo marco, era preciso encontrar o antigo, colocado em 1933 no Monte Caburaí, em Roraima, por Braz Dias de Aguiar, capitão de mar e guerra e chefe da comissão demarcadora de limites da época. Mas achar algo que estava ali há mais de 80 anos não foi um trabalho muito fácil. A floresta úmida e a chuva que não dava trégua atrapalhavam a instalação dos acampamentos. Além disso, o acúmulo de muita matéria orgânica durante tantos anos pode ter encoberto o marco, que acabou não sendo encontrado. Então, a equipe de pesquisadores realizou novas medições com modernos aparelhos de GPS e definiu, através de coordenadas geodésicas, o local onde foi construído o novo marco no Monte Caburaí, em Roraima, próximo à nascente do rio Ailã. Essa definição foi feita utilizando os mais modernos instrumentos de medição e foi acompanhada por representantes oficiais, tanto do lado brasileiro quanto do lado da Guiana. Portanto, fica a dica para quando você quiser falar corretamente dos pontos extremos do país. O Brasil vai do Caburaí ao Chuí. Gostou do nosso vídeo? Então curta e compartilhe. Não deixe também de assinar o nosso canal e nos ajudar a disseminar. É isso aí, galera. Vocês entenderam alguma coisa? Vocês viram que os pontos demarcatórios, né, na realidade servem como uma referência para que a gente saiba lá, principalmente aonde termina, onde começa os pontos limites do território brasileiro. Então, tanto ao norte, ao sul, como do leste para o oeste. E aí, vocês perceberam que no videozinho, né, houve uma mudança aí nessa demarcação, né, que antigamente se considerava lá uma parte onde hoje é o Amapá, como uma parte lá que era o ponto mais norte. Mas depois percebeu que não era lá, que era lá em Roraima, lá no Monte Caburaí, que nós tínhamos essa demarcação mais exata. Vamos pular aqui. E certamente, né, isso é uma curiosidade. Mas o que a gente tem que entender? O que vai ter de tão importante nessa demarcação dos pontos extremos?
É porque para a gente ter uma noção, principalmente, de onde termina e onde começa o território brasileiro. É isso a resposta mais óbvia. Dando prosseguimento aqui, nós vamos falar sobre a questão da influência das latitudes e das longitudes do território brasileiro. Então a gente já viu que tem um território muito grande, que tem basicamente umas dimensões aí extraordinárias, tanto de norte para sul como de leste para oeste, mas a gente não vai trabalhar com essa questão de norte para sul, leste para oeste, nós vamos trabalhar com a questão latitudinal e longitudinal, que na realidade, quando eu falar de norte para sul, eu estarei falando da questão das latitudes, né? Então, questão latitudinal. Então, não vou escrever tudo aqui, só para a gente ter noção. E quando eu trabalhar com a questão de leste para oeste, eu estarei trabalhando com a questão das longitudes. Então, só para a gente ter um pouquinho já de orientação, o que vai ser essa questão da latitude aqui? Questão latitudinal. Vai ser a questão relacionada às dimensões que vão tratar basicamente das influências climáticas e também de vegetais dentro do território brasileiro. E quando a gente trabalhar com a questão das longitudes, nós teremos aqui a questão dos fusos horários. Então, primeiramente, vamos rever o que é latitude e o que é longitude? Vamos ver. Então, mais um videozinho aí. Como você sabe, a Terra é como uma esfera que gira em torno de um eixo. A intersecção desse eixo com a superfície são os polos, Polo Norte e Polo Sul. O plano perpendicular ao eixo de rotação e que passa pelo centro da Terra é o plano do Equador. A intersecção desse plano com a superfície esférica é a circunferência máxima, que é a linha imaginária do Equador. A linha do Equador divide a Terra em duas metades, chamadas de hemisfério norte e hemisfério sul. A latitude varia de 0 a 90 graus para o sul ou para o norte. E ela é dada pelo ângulo formado entre o plano do Equador e o segmento de reta que liga o ponto que nós queremos localizar ao centro do globo. Para essa localidade ilustrada na figura, a latitude é de 40 graus norte. Vemos aqui outras localidades em diferentes latitudes, norte ou sul. Cada latitude determina uma circunferência ao redor da Terra, chamada de paralelo. Repare que um paralelo pode ser visto como a intersecção da esfera, que representa a superfície da Terra, com um cone cujo vértice está no centro da Terra. O Equador é o maior de todos os paralelos, e quanto mais perto nós vamos chegando dos polos, menores os paralelos vão ficando. Vamos começar a falar agora das longitudes da Terra. Elas variam de 0 a 180 graus para leste ou para oeste. E essas semicircunferências que ligam os dois polos terrestres são chamados de meridianos. Eles são semicircunferências obtidas pela intersecção da superfície da esfera terrestre com semiplanos, que têm como bordo o eixo de rotação da Terra. A longitude de um ponto, medida em graus, é definida pelo ângulo entre o meridiano que passa por esse ponto e o meridiano zero. Bom, a gente já viu que o paralelo de grau zero é a linha do Equador. E onde fica o meridiano zero? O meridiano zero também é uma linha imaginária chamada de meridiano de Greenwich. Ele tem esse nome porque passa pelo distrito de Greenwich, ao sul de Londres, na Inglaterra. Lá fica um observatório astronômico. Mas, pelo que eu entendi, quando a gente estava falando sobre os paralelos, existe um motivo real para que a linha do Equador esteja naquele lugar e não em outro. Quer dizer, pelo que a gente viu, a linha do Equador está no plano perpendicular ao eixo de rotação da Terra e divide o planeta exatamente ao meio. E no caso dos meridianos, qual é o motivo para que o meridiano zero seja esse que passa por Greenwich? Bem, para falar a verdade, a escolha desse meridiano como marco zero para as longitudes não tem um motivo concreto, como no caso dos paralelos, onde o Equador, que define a latitude zero, é um referencial distinguido, como você bem notou. Já no caso dos meridianos, qualquer meridiano poderia ter sido escolhido como meridiano zero,
Greenwich ficou sendo o grau zero de longitude por uma simples questão de convenção. Isso foi definido lá no século XIX, quando a Inglaterra era uma grande potência mundial e dominava uma porção considerável do globo terrestre. E é a partir do cruzamento de um paralelo com um meridiano que nós podemos localizar com precisão qualquer ponto na superfície da Terra. E justamente por serem únicas para cada ponto, essas coordenadas geográficas são as utilizadas em aparelhos de localização, como o GPS, e permite fazer cálculos sobre distâncias e áreas. A cidade de Porto Alegre, onde você se encontra, por exemplo, fica aproximadamente na latitude 30 graus ao sul do Equador e 51 graus ao oeste de Greenwich. É isso aí. Deu para entender um pouquinho mais do que é latitude e longitude? Né? Como então, você sabe? Vamos pular aqui. Basicamente, né, é algo que a gente acha complicado, porque trabalha com números, com graus, mas isso não tem uma relação, assim, dizer, é muito difícil de fazer essas contas aí que eles falaram, para você calcular latitude e longitude? Não. No nosso caso hoje aqui, a gente tem que trabalhar uma questão bem clara, né? A latitude em si, ela vai servir para a gente ter essa noção do distanciamento das áreas centrais do globo em relação aos polos. E as longitudes, as distâncias relacionadas à questão de leste para oeste. Então, basicamente é isso. Então, o que eu não posso esquecer? Que a latitude, né, sempre quando eu pegar um globinho como esse daqui, são essas linhas aqui, esses paralelos na horizontal, que é o que estou riscando aqui, ó. E quando eu pegar a questão das... detalhe, lembrando que as latitudes sempre de norte para sul, ou vice-versa. Então, você tem aqui que pensar que quando eu pensar em latitude, eu estou pensando de norte para sul. E quando eu falar da longitude, que é essas linhas aqui, através do meridiano principal, as linhas que estão na vertical, e elas são calculadas basicamente de leste para oeste. Então, que havia apresentado no videozinho aí, que é mais uma revisão daquilo que talvez vocês já tenham visto, né? Ou já esteja lá habituado a fazer as atividades de sala de aula. Vamos lá. Então aqui, o território brasileiro, ele está aí cortado por essas linhas, né? Então vamos lembrar o que são essas linhas? Aí eu tenho aqui o ponto marco zero da latitude, que é o ponto zero, né? Que a latitude inicia-se a contagem a partir daqui. Então, lembrando de novo, fazer de novo, para cima lá é norte, né? Então vamos arrumar isso aqui, professor, que está muito ruim. E para baixo é sul. Então, o que a gente pode definir em questão latitudinal do território brasileiro? Aqui, ó, que nós temos aqui, ó, o território brasileiro, ele ocupa uma extensão latitudinal muito grande para o sul. E para o norte, apenas um pedaço. A questão longitudinal, então aqui eu estou falando de leste para oeste, então eu estou falando dessas linhas aqui, ó, na vertical, né? Então vou riscar aqui para ficar mais fácil. Então aqui essas linhas na vertical. Então observem que se eu contar aqui, eu vou marcar um pontinho aqui para vocês entenderem. Então daqui, ó, aí consigo vir até aqui, você tem, ó, muita diferença em relação às latitudes, né? Porque muita diferença não. Vamos explicar de forma mais fácil, senão eu acabo me enrolando aqui e vocês ficam com dúvidas. O que acontece? Ó, de leste para oeste, né? Você tem uma extensão longitudinal, longe de distância, também muito grande, né? Então, só que ao contrário da latitude, ó, que você tem no Brasil uma latitude norte, uma latitude sul, aqui eu posso dizer que eu tenho uma distância longitudinal única, né? Que ela é basicamente muito grande. Se eu considerar aqui, ó, 35 graus longitude, vai até quase aí 75, mais ou menos até 70 graus aqui de longitude. Então, uma diferença de 40 graus, né? 40 não, entre 30 e 35 graus de longitude. Enquanto que de norte, aliás, do ponto aqui inicial da latitude até o sul, você tem aí em média
uma latitude de 23, 27, 28 graus. Obviamente que você vai falar assim, nossa, não entendi nada, né? Porque está muito complicado para ver. Mas o que acontece? O que eu quero que vocês tenham a noção é que, tanto na latitude como na longitude, o nosso território tem grandes dimensões. Então, ele tem uma extensão latitudinal muito grande e tem uma extensão longitudinal muito grande. Para ficar um pouco mais prático. Qual a relação dessa longitude com o território brasileiro? As longitudes, né, são as distâncias de leste para oeste e a relação com os horários. Então, se eu pensar nessa longitude enorme do território brasileiro, eu tenho que pensar no que ela influencia o território. Influencia basicamente na questão dos fusos horários, que eu já falei em sala de aula, que é a diferença de horas que nós observamos dentro do território brasileiro, né? Que até fiz uma brincadeira com vocês, se você pegasse um avião em São Paulo, que saísse às 10 horas, tivesse que ir lá para o Pará, ou lá para o Amapá, ou lá para o Acre, e aí como você calcularia a diferença de horas, né? Lembrando que você tem dentro do território brasileiro a mudança dos fusos horários. O que são esses fusos horários, né? O fuso horário é uma faixa imaginária, né, de terra, da superfície terrestre, que se estende de um polo ao outro, né? Então usa lá a medição dos meridianos, né? E isso é calculado de 15 em 15 graus, só para a gente rever isso daí. A razão de ter uma grande extensão leste para oeste, o território brasileiro apresenta 3 fusos horários. E aqui tem o que é fuso horário, então aí depois você pode ler aqui novamente para você entender. Vamos para a prática. Então aqui eu tenho um mapa, né? A partir de 2013, estabeleceu-se que o Brasil está dentro de 3 fusos horários. Então aqui eu tenho, se localizar São Paulo, né, dentro desse mapa, né, São Paulo, Distrito Federal, Bahia, Minas, então todos esses estados aqui, que estão em rosa, né, então vamos riscar aqui de qualquer jeito, eles estão dentro de um fuso horário, ou seja, todos eles têm o mesmo horário. O que não acontece com Rondônia, Roraima, Mato Grosso, Amazonas, né, Mato Grosso do Sul, que tem uma outra faixa de horas, né, porque está num outro distanciamento em relação a esses estados aqui. Observa essa linha aqui, ó, que eu vou riscar aqui. Ó. Então, o que acontece aqui? Nós temos uma diferença, né, dentro do território brasileiro de longitudes. Então, quanto mais para oeste eu vou, né, você tem que mudar o fuso horário. Por quê? Porque, lembram que eu falei? O Sol ele vem nessa direção aqui. Ó. Então, ele acaba iluminando primeiro essas áreas. Então, quer dizer que vai amanhecer primeiro aqui. Então, não é justo que aqui no Acre, por exemplo, tenha a mesma hora que tem em São Paulo. Já que aqui em São Paulo amanhece primeiro. Vamos supor, 6 horas da manhã aqui, o Sol está raiando. Enquanto isso aqui no Acre, que são 2 fusos, ó, quanto o verde e o amarelo, que são 2 horas a menos, ou seja, o Sol basicamente vai iluminar aqui primeiro, até ele chegar aqui vão demorar 2 horas, por conta da rotação da Terra. Então você terá uma diferença de horários por conta dessa dimensão de longitudes que nós temos. Aqui tem um outro mapa, isso é o que vale para o Brasil, vale para o resto do mundo, né? Então todos os países que têm grandes extensões longitudinais, eles têm certamente uma diferença de horários. Existe país que tem uma hora só? Sim, existe países menores, pequenos, né, que têm extensões dentro do seu território menores, né, de leste para oeste, então eles têm aí o uso de um único fuso horário. Quer um exemplo? Nós vamos usar aqui a Argentina. A Argentina, ela tem um fuso horário específico, né? Por quê? Porque a sua extensão, basicamente, ela é mais de norte para sul do que de leste para oeste. O Chile é o grande exemplo, né? Que ele é bem estreito, né, em relação leste a oeste, mas ele é bem comprido de norte para sul. Então, ele basicamente usa o mesmo fuso horário. Isso vai acontecer aí com outros países de várias partes do mundo também. Vamos para lá? Em relação às latitudes, lembra que eu falei da distância norte a sul? O que vai influenciar? Por conta do Brasil ser grande, de norte para sul, nós teremos uma relação tipicamente baseada naquilo que eu já falei na aula anterior, que é a questão das zonas térmicas, né? Então,
A influência, né, das temperaturas, porque quanto mais próximo da linha do Equador, mais calor. Quanto mais distante, mais ameno nas áreas temperadas, você vai sofrer aí a incidência de raios solares de menor frequência. Aqui então tem uma explicação geral, né, de como as latitudes e as paisagens naturais elas estão associadas, né? Lembrando que o Brasil, né, por conta das suas dimensões, né, ele vai ter aí uma mudança drástica em relação aos tipos de vegetação. Isso eu expliquei bastante na questão das zonas climáticas, né? Falei lá por conta da proximidade da linha do Equador, que é a zona tropical, equatorial, e aí você tem um tipo de vegetação. Isso vai influenciar bastante. Então, aqui certamente nós teremos isso daqui, né? Então, as latitudes vão influenciar basicamente no clima, e isso possivelmente vai alterar também as condições fitogeográficas, né, que é a questão das formações de vegetais, solos, relevos, geografia, assim por diante. Aí, lembram-se dessa imagem da aula passada? Né, aqui você tem essa visão geral. Aí eu vou riscar aqui nesse mapinha, vou usar a canetinha aqui, cadê você? Aqui embaixo. Então, aqui, ó. Lembra lá? Então, vamos supor que aqui é a linha do Equador. Então, de norte para sul, nós temos uma diferença na intensidade de calor, de luz, por conta do Brasil ter essa grande extensão aqui, né? Então, você vai considerar que nós teremos alterações nas temperaturas, nas vegetações. Então, eu não preciso nem explicar isso aqui novamente. O que, de certa forma, você pode ter dúvida é em relação às mudanças nas características da vegetação. Então, isso vai ser explicado também quando a gente falarmos lá da questão dos domínios morfoclimáticos, ecossistemas, que virão lá no próximo bimestre, tá? Das regiões naturais do Brasil. Mas, basicamente, é isso, né, que nós temos que trabalhar em relação às distâncias. Então, para finalizar aqui, e não ficar aquelas dúvidas, né, frequentes, o que nós falamos? Nós falamos da distinção que nós temos em relação às distâncias, né, dentro do território brasileiro, de norte para sul, de leste para oeste. E que essas distâncias vão ocasionar mudanças dentro do nosso país. Principalmente quando eu falar de leste para oeste, a questão dos horários. Então, influência longitudinal. Quando eu falar de norte para sul, influência latitudinal, que é a questão dos climas e vegetações. Então, você sabendo basicamente essa última parte que eu falei, você interage muito bem e sabe o porquê também da gente estar, de repente, num lugar lá no sul do Brasil, com temperaturas diferentes, com vegetações diferentes, e quando eu vou lá para o Amapá, para o Roraima, eu me deparo com um outro tipo de clima, um outro tipo de vegetação. Isso também associando. Estou em São Paulo, 12 horas agora. Aí, de repente, eu estou conversando com um parente meu que está lá no Acre. Lá ainda 10 horas. Né? Por conta do quê? Por conta desse distanciamento longitudinal que nós temos, que acaba influenciando nessa questão também. Tá bom? Então, aí revejam a aula, marquem lá no caderno que vocês não entenderam. Lembrando que essa é uma revisão, porque eu já havia falado com vocês em sala de aula. Mas aí ficamos por aqui e até mais.